Uma dívida surreal do Corinthians e novidades no caso Garro. Você vai acompanhar isso hoje aqui no canal de Tebor. Roda a vinheta. Pessoas, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Johnny e esse é um canal de Tebor e vamos falar hoje sobre essa dívida surreal que o Corinthians tem com o Juliano Bertolucci. Mas hoje vai ser um formato diferente. Eu vou para a tela do meu computador que a gente vai ler essa notícia juntos. E se você está na Lu e não conhece o portal Meu Timão, o Meu Timão ele é o maior portal segmentado do Corinthians e traz notícias diariamente, notícias em tempo real. E eles escreveram uma notícia detalhando a respeito das dívidas que o Corinthians tem com o Juliano Bertolucci. O Juliano Bertolucci, que ele é um empresário de futebol, hoje ele é dono, inclusive, né, uma coincidência, ele é dono do time da minha cidade, lá de Araraquara, ele é dono da Ferroviária de Araraquara. Ele tem uma dívida absurda com o Corinthians de 78 milhões de reais. E as pessoas que estão envolvidas nessa dívida é uma parada surreal. Mas vamos ler essa notícia para vocês ficarem tão revoltados quanto eu estou. Tem coisas que só acontecem no Corinthians. Bom, vamos lá. O Corinthians tem dívida de 78.212.245 reais com o empresário Giuliano Bertolucci, que entrou na justiça cobrando o valor pela intermediação de 5 contratações do clube na última década, compra de direitos econômicos do outro restante, além de empréstimos. O que isso significa? Que ele emprestou dinheiro para o Corinthians, ele comprou direitos econômicos de jogadores para o Corinthians e cedeu esse jogador ao Corinthians. E o Corinthians tem que pagar por isso. O caso mais bizarro disso tudo é o do Ramiro. Por quê? Na época da contratação do Ramiro, foi veiculado na imprensa, inclusive divulgado pelo clube, que o Ramiro estava vindo para o Corinthians sem custos. Eu não estou aqui para menosprezar o jogador, eu não estou aqui para criticar a postura dele dentro de campo, porque eu acho que essa questão de contratação tem alguns jogadores que você aposta achando que vai dar certo e tem jogadores que você sabe que ele vai sempre entregar aquilo. O Ramiro é um caso para mim que a gente sabia que ele sempre ia entregar aquilo. Ele nunca seria nada mais do que o jogador que ele foi, né? Que é um jogador ali mediano, é um jogador que não cria expectativa, né? Como o Luan criou, por exemplo. Mas o Ramiro, ele era aquilo lá. E a gente sabia que o Ramiro era aquilo lá. Porém, quando o Ramiro veio para o Corinthians, foi veiculado que o Corinthians não estava pagando nada por ele, estava sendo cedido ao Corinthians de graça. Pô, bom, era um jogador para compor elenco, era um jogador que tinha sido muito importante no Grêmio, tinha lá sua história, assim como o Luan também tinha. Então vieram os dois tinham uma excelente dupla e nenhum dos dois vingou no Corinthians. O Ramiro, tudo bem, jogou, representou dentro das limitações dele, mas nunca foi uma unanimidade dentro da torcida, nunca foi uma unanimidade na comissão técnica, era muito mais reserva do que titular. Porém, o cara estava lá, fez o trabalho dele e tá tudo certo. A questão com o Ramiro, na verdade, não é em relação ao futebol do Ramiro, mas em como foi feita a negociação para que o Ramiro fosse parar no Corinthians. E isso é uma coisa que me estranha, para não dizer outra palavra, como que o Conselho Deliberativo do Corinthians ficou inerte, ficou parado durante anos, vendo coisas como essa acontecer. Isso aconteceu durante a última gestão do André Sanches. E aí eu te pergunto, vamos fazer aqui um exercício. Digamos que você tenha, você faça uma compra no seu cartão de crédito de R$ 500. Você divide essa prestação em 10 vezes sem juros, pagando R$ 50 por mês. Você não paga, vem juros, obviamente. E você não negocia de volta essa dívida, que é o pior. Então essa dívida de 500 vai para 1.300. E aí, em vez de você estar pagando 50 por mês, você tem que pagar 130. E aí, quando você renegocia, você não paga de novo, que é o que aconteceu com o Ramiro. Então a dívida do Ramiro aumentou absurdamente, essa dívida da compra do Ramiro aumentou absurdamente. Ela já era um valor absurdo por si só, que era um valor de 21 milhões de... Aqui na matéria eles falam detalhadamente. Vamos aqui mais para baixo, que aqui especifica. O valor original era de 26 milhões 400 euros. 26 milhões pelo Ramiro. 26 milhões pelo Ramiro. 622 mil reais de multa. 10 milhões de juros e 4 milhões de correção monetária, totalizando 42 milhões de reais pelo Ramiro.
As intermediações de Jô, Douglas Augusto e Léo Santos. De todos, eu só lembro do Jô. 5 milhões, mais 89 mil de multa, mais 1,5 milhão de juros, mais 646, totalizando 7 milhões. Gente, 7 milhões, vamos voltar. 42 milhões é metade do valor que o Corinthians deve para o Memphis Depay até o final do contrato dele. O Memphis Depay chegou no Corinthians e resolveu o problema do ataque. Quem é o Ramiro? Entendeu? Vocês estão entendendo? E aí, eu não tô aqui para passar pano pro Augusto. Eu acho que o Augusto fez muita besteira no ano passado. Essa questão da vaidebet ainda não está totalmente solucionada. Mas vocês vão concordar comigo que o perfil de contratações do Corinthians mudou. O Corinthians não vem mais procurando parceiros comerciais, empresários parceiros para trazer jogadores para o Corinthians. O Corinthians está no mercado negociando com equipes, negociando com empresários, negociando com jogadores. E o perfil de contratação veio para trazer o Corinthians, veio para trazer jogadores que contribuíssem para o Corinthians. Obviamente, o Hector Hernandes ainda não aconteceu, o Palácios teve toda a questão física dele. Mas vocês percebem que o perfil de contratações mudou. E curiosamente, como esse perfil de contratações mudou, Giuliano Bertolucci e André Cury começaram a entrar na justiça para reivindicar direitos que anteriormente eles não buscavam, né? Com do William Monteiro Alves, com o André Sanches, com o Roberto de Andrade, com o Mário Gobi. Então é muito curioso como parece até coincidência, mas não é. Mas vamos tratar aqui como coincidência, porque eu não tenho como comprovar os fatos, mas eu só estou conjecturando aqui teorias da conspiração, mas eu só estou conjecturando algumas teorias É difícil falar isso, gente. Mas só estou conjecturando algumas teorias de conspiração para apimentar um pouco o papo. Mas é engraçado como o Corinthians passou a ser cobrado judicialmente por alguns empresários no ano em que ele deixa diretamente de negociar com alguns desses empresários, ou talvez de não fazer tudo o que esses empresários pedem. André Cury entrou com processo, o Giuliano Bertolucci entrou com processo, o Corinthians está passando por esse processo, né, de recuperação judicial para tentar pagar todo mundo de uma maneira mais plausível, né, para que não haja interrupções no caixa, como aconteceu agora no começo do ano, que ocasionou esse atraso aí nos pagamentos. Mas o Corinthians ele se curvava muito em empresários, coisa que não vem acontecendo. Aí a gente tem essa questão da dívida com o Mateuzinho e com o Paulinho. O Paulinho que foi recente, né? O Mateuzinho que ainda está no time. Então eu não vou tratar diretamente dessas, mas essa questão do Ramiro é um negócio que me incomoda muito. Porque é um jogador que não desempenhou, mas o Corinthians pagou e vai pagar 42 milhões de reais por ele. Ainda vai pagar. O jogador não está mais no Corinthians, entregou pra gente apenas um campeonato paulista em 2019 e digo mais, se foi um campeonato paulista que ele não foi nem tão protagonista assim. Tava lá no time e tal, mas se não tivesse também não ia fazer muita diferença. E pô, é o Ramiro, velho. É o Ramiro. Com 42 milhões o Corinthians contratou o Pato. Na época era uma baita numa contratação, entendeu? Fazia sentido o Corinthians ter o Pato naquela época, porque tinha acabado de ser campeão mundial, estava reforçando o time, 2013. O Pato não aconteceu no Corinthians. O Pato se queimou por conta daquele pênalti no Dida. Tá tudo certo. Isso faz parte do futebol, acertar e errar. Mas vocês conseguem perceber essa diferença entre 40 milhões de reais no jogador do nível do Pato, que depois teve uma troca que veio o Jadson pro Corinthians e o Jadson deu muito certo, em comparação com o Ramiro, sabe? E aí vai muito de encontro do que em relação ao que eu penso a respeito dessas últimas gestões da renovação e transparência. O André Sanches afundou o Corinthians numa dívida absurda. Mário Gobi e o Roberto de Andrade surfaram na onda do primeiro mandato do Andrés e também afundaram o Corinthians em dívidas. O Corinthians cedeu muitos jogadores de graça para outros times. E aí eu pergunto para você, cadê o dinheiro das vendas dos jogadores que foram feitas? Porque não é possível que o Corinthians está devendo tudo isso, mas não recebeu nada. O Corinthians libera muito jogador de graça. O Corinthians liberou o Cássio de graça. O Corinthians está pagando metade do salário do Fagner no Cruzeiro. Aonde foram amarradas essas arestas, né? Porque o Corinthians, se eu não me engano, devia 12 milhões para o Cássio, né, para a negociação do Cássio, renovações e tal. Isso é um problema também do Augusto Melo, porque foi o Augusto Melo que liberou o Cássio. Mas esses contratos, eles vêm de antes. Essas dívidas vêm de antes. E agora o Augusto Melo está tendo sim que lidar com esses problemas, o que é um fardo. Não dá para isentar ele dos problemas que ele criou também.
Porém, o que vinha antes era muito maior. Então, gente, o que o torcedor do Corinthians precisa começar a fazer agora é entender, talvez, quem sou eu para falar como você tem que pensar a respeito do seu clube e dos presidentes que passaram. Mas é o que eu penso e é o que eu gostaria que a galera que acompanha o canal aqui pensasse também, é que a gente comece a entender o presidente do clube, os conselheiros como funcionários da torcida. Se eles fizerem alguma besteira, a gente cobra. O que um dono de empresa faz quando um funcionário faz besteira? Ele vai lá e cobra. O senhor André Sanches fez muita besteira, ele tem que ser cobrado pela torcida. O senhor Mário Gobi e Roberto de Andrade fizeram muita besteira, tem que ser cobrados pela torcida também. A gente está pagando um estádio para a diretoria que não foi a gente que construiu. O Corinthians está pagando um estádio de 700 milhões, é um estádio de 40 mil pessoas, gente. O Corinthians merecia um estádio de 80. A gente está pagando um estádio de 40 que o presidente novo está tentando expandir para 50. Se o Corinthians tivesse um estádio do tamanho do Monumental, a gente enchia. E essas dívidas todas vieram dessa dívida que as outras diretorias trouxeram. Então é complicado a gente não amarrar as coisas e não trazer essas teorias de conspiração à tona quando a gente começa a ver notícias como o Ramiro custa 42 milhões para os cofres de hoje do Corinthians. Negociações aconteceram, a gente tem uma dívida impagável de 2,4 bi. Como isso se construiu? Em gestões anteriores. E é importante a gente também destacar que o mesmo conselho deliberativo que está pisando no calo da Vaidbet com o Augusto, ele nunca sequer se manifestou a respeito dessas dívidas anteriores e dos problemas criados pelas gestões anteriores, porque a justificativa deles é: o Corinthians ganhou título, o Corinthians ganhou título. Aí eu te pergunto, a troco de quê que a gente foi campeão? Brasileiro, em 2017, a troco de que a gente teve um tri paulista 17, 18, 19, a troco de que a gente foi campeão em 2015, a troco de que a nossa arena foi construída. É complicado, gente, é complicado, porque não é uma coisa que você analisa, você não pode analisar frio só pensando nos números, mas você tem que pensar em toda essa conjectura. E é por isso que eu peço a vocês para que sim, cobrem dirigentes, cobrem o Augusto agora se ele fizer alguma besteira, cobrem o Andrés, cobrem o Duílio, Senhor Fantasma de Itaquera, como diria o Cross, gosto muito dessa expressão, porque quando estava tudo bem ele aparecia, agora quando estava tudo ruim ele sumia. Seu Alessandro, que estava na gestão, que é ídolo do Corinthians, mas estava na gestão anterior fazendo besteira, compactuando com todas essas contratações, no mínimo duvidosas. Então é isso. Sobre esse caso é isso que eu queria falar, mas não vou me estender muito mais do que isso também, para o vídeo não ficar só de notícias ruins, tal, até porque, pô, a gente tá cansado, a matéria tá aí, eu vou deixar o link nos comentários fixados se você quiser ler na íntegra tudo que o pessoal do meu timão apurou. Deixa nos comentários o que você acha. Mas vamos falar a respeito também do caso do Garro, que nós tivemos uma nova notícia. Essa notícia, não vamos dizer que é uma boa notícia, porque envolve, infelizmente, a morte de uma pessoa, mas talvez seja algo que venha a favorecer o Garro durante o seu julgamento, né? Porque vai acontecer um julgamento, ele foi indiciado, e alguns atenuantes podem ser usados a respeito. Alguns atenuantes podem ser usados pela defesa do Garro para tentar facilitar para que ele não cumpra nenhum tipo de pena ou que a pena seja extremamente reduzida. Tá? Então a gente vai passar por isso agora, bem rapidamente também, para vocês entenderem sobre o que se passa nesse caso do Garro nesse momento. Lembrando que essa apuração foi da Bibi Molina, e a matéria também está disponível no portal do meu timão. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado também, né? O link das duas matérias vai estar lá, então você pode ler depois na íntegra, mas vamos comentar sobre isso também. Bom, o acidente que o Meia Garro se envolveu ganhou um novo capítulo. Nessa quinta-feira, as autoridades argentinas obtiveram os resultados dos exames toxicológicos do Nicolás Chiaviglio, de 30 anos, que infelizmente foi a pessoa vitimada nesse acidente. As amostras apontaram 1,6 gramas de álcool por litro de sangue da vítima, além de dar positivo para maconha e cocaína. E o Garro teve aí apontado aí 0,5 gramas por litro. O que isso significa? Que o Nicolás estava 3 vezes com mais álcool no sangue do que o Garro, além de ele estar sob efeito de maconha e cocaína no momento do acidente. Outro agravante,
ele estava com a sua carteira de motorista suspensa e, ao que indicam, não estava utilizando o capacete e estava com os faróis apagados. Então, são coisas que vêm para talvez auxiliar a defesa do carro, para que a pena, se ela ocorrer, ela seja reduzida ou que seja anulada, porque talvez o carro não tenha sido o principal causador desse acidente, mas é algo que a gente tem que ficar atento, porque, como eu disse a vocês no vídeo a respeito disso, eu não entendo de justiça, eu não entendo principalmente da justiça argentina, mas o que eu digo a vocês é que isso pode ser um ponto positivo, principalmente considerando na questão processual do caso dele. O que eu queria colocar para vocês é que, nesse momento, o carro não está aparecendo nas filmagens, nas fotografias oficiais do Corinthians. Ele pediu para se resguardar, a assessoria dele de imprensa, e ele pediram para que ele não aparecesse, para se preservar nesse momento. Talvez ele apareça aí mais próximo ao primeiro jogo, né? E nós vamos falar sobre futebol também nesse canal. Eu não aguento mais esperar o Corinthians para jogar, mas ao mesmo tempo eu entendo que a pré-temporada está sendo muito curta. É difícil, galera. É difícil com essa CBF fazendo esse tipo de coisa. E esses assuntos, né, são os assuntos que, infelizmente, eles se mantêm mais destacados nessa época em que a gente não tem o futebol rolando. E o Corinthians também não dá pra gente colocar como padrão, né? Porque o ano passado foi notícia policial o ano inteiro. Mas enfim. Então eu gostaria de pontuar para vocês a respeito disso. O Garro, novamente, ele vai precisar do apoio da torcida, ele vai precisar do apoio da diretoria, né? Eu acredito que essa blindagem a ele esteja sendo feita principalmente para preservar ele em relação a essas questões, para evitar comentários. A gente sabe que em rede social, não só torcedores do Corinthians que frequentam as redes sociais do Corinthians, então eventualmente pode ter o torcedor maldoso, aquele torcedor que passa do ponto, aquele torcedor, como eu disse a vocês, aquele torcedor doente que não respeita nem a vítima e nem a pessoa que está envolvida com o acidente. Então, e novamente, não estou passando pano para o Garro, se ele for considerado culpado, que ele cumpra a sua pena. Porém, hoje, ao que tudo indica, talvez ele possa não ter sido o principal causador, ou talvez não há nada que ele fizesse que pudesse resolver a situação, porque eventualmente o Nicolás, que foi a pessoa que se vitimou, vamos dizer assim, estava no momento errado, na hora errada, da maneira errada. Entendeu? Então, peço a você, torcedor, calma, peço a você paciência e também peço apoio ao Garro para que ele possa lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Beleza? Então o vídeo de hoje é isso. Desejo a vocês um excelente final de semana. Quinta-feira que vem tem estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. E eu também quero fazer uma tier list a respeito dos principais times desse Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, né? Porque disseram ano passado que o Campeonato Carioca era o campeonato mais equilibrado, mas esse ano a gente tem tanta equipe paulista na Série A que fica até complicado de falar diferente. Mas é isso, galera. Vamos torcer pelo melhor, vamos aguardar aí mais notícias do Corinthians e eu volto a qualquer momento para trocar mais ideia com vocês. Curta, compartilhe os vídeos com as pessoas, deixe nos comentários o que você acha e, pô, curte o canal aí, galera. Tô querendo chegar nos 1000 inscritos até o final do mês. Eu sei que vai ser uma tarefa difícil, mas se tudo der certo, a gente consegue bater essa meta até o final do mês. Fechou? Valeu, um abraço e vai Corinthians!